Olha o que ele fez em mim, e eu que nunca mereci. Se queres viver tão bem, renuncia a tudo e vem, não demora. Eu vivi escravizado nas garras do inimigo. Por muitas e inúmeras vezes eu passei aqui pela frente dessa igreja transtornado, 3, 4 dias amanhecido, como eu vivia, escravizado nas garras do inimigo. Morei verdadeiramente nas ruas, de maneira generalizada. Meus irmãos, eu comi muito na lata do lixo, sabe? Andava sem camisa, mesmo do jeito que vocês viram aí. Dormi muito nas calçadas, irmãos, né? Foram 10 anos, não foram 10 meses, não foram 10 semanas. Foram 10 anos escravizado nas garras do inimigo por conta de uma escolha errada que eu fiz para minha vida. Por conta de não obedecer liderança, por conta de pouca maturidade. Eu era muito jovem e eu comecei a tocar na igreja. Deus me concedeu um dom. Comecei tocando bateria na igreja e logo eu desenvolvi, mas eu tinha um comportamento muito complicado na escola. Eu comecei a ser disciplinado na igreja, porque essa foi a forma que a minha liderança achou de ver se eu mudava de comportamento na escola. E 1, 2, 3 vezes de disciplina. Numa quarta vez eu recebi uma proposta do inimigo e comecei a tocar no mundo secular. Toquei em muitas bandas seculares, conheci o mundo das drogas por conta da minha curiosidade, né? E eu sempre atribuí a responsabilidade a mim mesmo por todas as escolhas que eu fiz, e sabia que as consequências dessas escolhas era eu mesmo que teria que viver com cada uma delas. Obrigado. Muito imaturo, né? Curioso, sabe, aquela ilusão de luzes, palco, sabe, o inimigo ele inverte, e eu fui mais uma vítima do inimigo, mas as misericórdias do Senhor me alcançou. E muitos dos meus amigos que na época viviam comigo hoje estão debaixo de 7 palmos, né? Perdi muitos amigos, eu também quase morri. Já tomei 2 tiros de .40, né? Eu tenho uma laparotomia. Uma laparotomia é uma cirurgia que o corte dela começa em cima do estômago e para lá na parte da virilha. Então, ou seja, a parte do abdômen todinha é aberta, né? E muito furo de dreno. Então, assim, a parte do meu corpo, gente, eu sou um milagre, verdadeiramente eu sou um milagre de Cristo Jesus. Então, peguei o primeiro tiro, eu não me exemplei com isso, tornei, né, pro Beral novamente. Gente, foi muito difícil minha situação, porque eu estava tão cego e tão obstinado no mundo da droga que eu peguei alta no hospital. Sabe para onde é que eu fui? Voltei pro Beral de novo, cheio de curativo, todo nos pontos. Só para vocês terem uma ideia, a minha situação foi tão grave que a liderança, né, daquele local ali, eles proibiram de vender droga para mim. Quem me vendesse droga ou me desse, seria ele ia passar ali por uma punição, né? Foi um decreto que foi dado. Então, para vocês verem, né, como é que Deus age. E uma coisa muito importante que eu aprendi na minha vida, e o Espírito Santo me lembrou agora, foi a primeira vez que eu ouvi a palavra propósito. Apesar de eu já ter sido batizado, pastor, mas me perdi muito cedo no mundo. Mas a primeira vez que eu ouvi a respeito do propósito de Deus na vida de um ser humano foi dentro de uma Cracolândia. Foi um vendedor, um traficante, que chegou para mim, olhou nos meus olhos e falou para mim, muito sério, ele disse para mim, eu nunca me esqueci, ele disse: Deus tem um propósito na tua vida. Deus usa os improváveis, irmão. Poderia ter sido um evangélico evangelizando? Poderia, né? Poderia ser qualquer pessoa, mas Deus usou o traficante para vir falar para mim a respeito do propósito de Deus, coisa que eu não sabia pela primeira vez. E aquilo ficou dentro de mim. Foi alguém que chegou para mim e disse uma vez: não importa a profundidade do lamaçal que você esteja enfiado, clama o nome do Senhor que Ele te ouve. Alguém me falou isso um dia nas ruas.
Alguém nas ruas me disse que Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. Foi na rua que essas palavras entraram dentro de mim e me confrontaram, sabe? Mesmo afastado da presença do Senhor, mesmo distante, Deus se fez presente, acompanhou todos os meus passos. Eu tenho muito testemunho, irmão. Eu passava 2, 3 dias só na cachaça e na droga, direto, na cachaça e na droga. Quando eu ia sentir que eu estava com fome, já tinha passado 2, 3 dias, eu já estava me tremendo todinho, a ponto de cair no chão, quase dando uma overdose. E assim, eu vivia ali, do Beral para o 13 de setembro, essa sempre foi a minha rota, né? E aí o que eu fazia? Eu, desesperado, porque eu tinha que comer alguma coisa, pastor, senão eu ia morrer, ia dar overdose. O que eu fazia? Eu saía na frente das panificadoras, rasgando lixo, aquele saco preto de lixo. Desesperado, porque tinha que comer alguma coisa. Mas em busca da comida, às vezes eu achava bolo, pedaço de salgado, e comia mesmo, porque a fome. Hoje o Pablo é uma pessoa que procura todos os dias vigilância. Eu passei pelo processo de internação e eu construí um altar de oração para mim. E a partir do momento que eu tomei a decisão de me consertar, eu fiz um propósito com Deus. Eu digo: Senhor, a partir de hoje eu quero relacionamento, quero intimidade. E eu faço uma promessa para o Senhor. Eu falo isso em todo lugar que eu vou, pastor. Quando eu acordar de manhã, antes de eu colocar o pé no chão, a primeira coisa que eu vou fazer já é descer de joelho, agradecer pelo dia, pela noite que passou, e pedir para Deus tomar a frente de tudo que será feito durante o dia. Todos os dias é uma batalha, todos os dias. Por quê? Eu tenho que ser sincero e honesto de dizer para vocês que o inimigo, ele busca de todas as formas me derrubar. E ele é tão covarde, o inimigo é tão covarde, que eu já estou há 4 anos limpo, irmãos. Olha só, 4 anos para a glória de Deus. Mas o inimigo, ele é tão covarde que ele me ataca em sonhos, pastor. E como se fosse um hoje e um agora, que eu sonho como se eu estivesse recaindo. Inclusive, essa noite passada eu sonhei no uso da droga. Então, é o que eu sempre digo, eu faço um trabalho mais Wilson, né? Eu faço um trabalho mais Wilson nas casas terapêuticas. E eu sempre digo, né, para todos os integrantes ali, né, os internos, que eu tenho essa situação, eu repreendo, pastor, toda vez, né? Deus me exortou e falou comigo muito forte e me disse assim: eu permito que isso aconteça com você. Isso acontece através da minha permissão. Sabe por quê? Para que você não esqueça de onde foi que eu te tirei. Para que você não esqueça de quem você é hoje, e que você não esqueça quem você é na carne. Por isso, permaneça em espírito. Glória a Deus. Deus falou isso para mim, e hoje eu não fico mais aborrecido. Eu só repreendo, entrego nas mãos do Senhor. Mas assim, irmãos, como eu falei para vocês, eu todos os dias procuro vigiar na minha conduta, porque não é título, mas sim a conduta perante a Deus. É o meu secreto, é o meu quarto, é o meu relacionamento que me colocou aqui hoje, irmãos. Tenho que esmurrar minha carne todos os dias, irmãos. A minha luta e a minha libertação é para a vida toda. Eu não bato no peito e digo: ah, porque eu já estou liberto. Não, jamais. A minha libertação é para a vida toda, até quando eu chegar lá na glória. E quando eu chegar lá na glória, eu estou livre, pastor. Glória a Deus. O mínimo que eu possa fazer hoje, de maneira grata por tudo aquilo que Deus fez na minha vida, é testemunhar o que Ele fez por mim. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia